ritmo que ele gosta, mas eu acho que o Daniel gosta de um rock pesado, aquele rock raiz, como eu vinha falando. Meu parceiro, Daniel Oliveira, referência do jornalismo esportivo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, grande Barbosa. Obrigado pelo convite, cara. Muito legal estar aqui para trocar essa ideia contigo. Obrigado pela referência. Não sei se é para tanto, mas fico muito feliz igual. Eu sou da geração rock and roll, né? Sabe que eu gosto de música. Eu respeito todo o estilo, todos os estilos musicais, né? O meu pai gostava de samba, né? Eu já sou do rock and roll. A minha mãe já era do MPB, então aí já tinha também sertanejo, aquela história toda rolando lá em casa, né? Mas eu sempre fui do rock, mas eu gosto da boa música. Eu sou um cara que eu me ligo muito em banda, o Barbosa. Eu sou fissurado em banda. Por exemplo, eu fui num show do Roberto Carlos, levei a minha mãe porque o meu objetivo não era ver o Roberto Carlos cantar, era ver a banda do Roberto Carlos, que eu sempre fui encantado, né? Então, acho que, cara, sendo um músico de qualidade, tendo um som legal, tá tudo certo. Estava acompanhando a tua abertura aí, sei que tu é chegado no samba, no pagode. Faz parte, né? Caminham juntos, né, com o futebol, né? Pois é, cara, eu gosto muito de qualidade, vou te falar bem sincero. É que foram 23 anos no entretenimento, trabalhando muito com samba e pagode. Tive alguns sertanejos, tive um deslize pelo funk também. Mas tu enfim, tem um ouvido apurado, né, cara? Tu já tem um ouvido apurado, de tanto conviver com a música e tal, tu já consegue fazer uma... E eu tenho essa mesma reflexão tua aí. Tipo, quando eu saio para assistir um show, o que pouco me importa é o artista. Eu cuido muito da parte de produção, luz, cenário, banda. É nesse caminho aí que me interte, né? Que me faz sorrir um pouquinho. Que Daniel, legal. Fala, sobre o nosso jornalismo esportivo, uma curiosidade. Por que o jornalismo e por que o esportivo? Cara, que pergunta, né? Essa pergunta, eu te confesso, deixa eu só ver se eu acho o controle remoto do ar-condicionado aqui, que eu esqueci de ligar. Não, mas tudo bem. Não, tá aqui na minha frente. O jornalismo, na verdade, ele veio através da convivência com meu pai. Meu pai foi jornalista, né? Trabalhou durante muito tempo na Folha da Tarde, na extinta Folha da Tarde, depois passou pela Rádio Farroupilha, Rádio Farroupilha, Rádio Guaíba, trabalhou também na Bandeirantes, sempre na questão de produção, que era uma coisa que ele gostava demais, né? Redação e produção. E aí, quando eu era pequeno, ali por uns 6, 7 anos, meu pai trabalhava na Rádio Guaíba, então não tinha referência de pai em casa, né? Ele trabalhava na área esportiva, ele pegou uma fase bem delicada da Guaíba, inclusive, e aí ele fazia plantão esportivo e eu ia com ele na rádio, né? Comecei a conviver com ele lá dentro da Guaíba, ao invés de conviver na minha casa como era com os meus amigos, que jogavam bola no parque, o pai ia fazer churrasco, aquela história toda, eu nunca tive isso na minha vida. Na questão dessa minha infância, né? E aí, cara, eu acho que de tanto conviver ali, eu comecei a gostar. E eu narrava, jogava botão, narrava sozinho, né? Então, acho que foi mais ou menos isso aí. A questão da narração foi algo que eu posso te dizer, sempre me fascinou, né? Então, eu acho que essa paixão dele, porque meu pai sempre foi um apaixonado por rádio, e a paixão do meu pai veio do tio dele, que era uma figura na geração desse meu tio, era um cara conhecido chamado Edson Pires, que era chamado de o rei do furo. Né? Minha mãe contava histórias fabulosas. Uma vez ele dormiu embaixo da mesa do presidente do Grêmio para descobrir uma informação, para tu ver como é que a coisa era, né? Era um cara obcecado por informação, né? E aí ele veio dele, né, do tio do meu pai para o meu pai e depois passou para mim, né? E eu preferi o esportivo porque eu sempre gostei de futebol, sempre acompanhei futebol desde cedo. Então, ontem estava vendo muito essa questão ontem e anteontem, essa questão do Maradona, né? E vendo as pessoas da minha geração, né, falando tu é bem mais novo que eu, enfim. Então, acho que tu não teve isso, mas eu tive. E me identifiquei com muitos depoimentos porque eu me vi, né, viajando no tempo e me lembrando que, pelo menos no domingo pela manhã, era o momento que o meu pai estava se preparando para ir trabalhar e ali eu tinha um contato com ele, eu ficava sentado vendo o campeonato italiano, né?
E aí, claro, futebol sempre foi uma coisa muito forte na minha vida e acabei justamente migrando para o esportivo. Hein? E como é que surgiu, cara, as primeiras oportunidades e as rádios que tu passou até hoje? Cara, foi uma coisa muito maluca, assim. Eu cito dois momentos, tá? Primeiro momento, acho que foi aquele que eu considero talvez o mais importante, que foi em 1993. A Rádio Gaúcha, 93, 92, a Rádio Gaúcha fez o concurso, aquele narrador do futuro. Eu era gurizão, né? Imagina, camisa de banda, cabelo na metade das costas, né? Eu era cabeludo. Bons tempos, que saudade dos meus cabelos. Então, bem mais magro, tá? Gurizão, né? E pela minha idade, eu concorri, já tinha cara profissional, já tinha gente que trabalhava muito em rádio do interior, já tinha bagagem, né? E aí abriu esse concurso e disse, meu pai, vou gravar uma fitinha. Tu gravava uma fita, da época da fita cassete aí. Tu gravava a fita ali, a narração na fita, levava lá na Ipiranga, deixava lá, fazia um cadastro e os caras iam avaliar. O que aconteceu? Eu fiz, né? E um dia, no dia da divulgação dos resultados, porque na verdade é o seguinte, ele tinha algumas etapas, né? Ele tinha duas etapas, na verdade. Era a questão da comissão, né, de julgadora, que tu fazia a fita e os caras avaliavam para tu entrar para outra etapa, que era a narração de um jogo no estádio. A minha parada era só fazer o jogo no estádio. Eu só quero passar na primeira para fazer a narração do estádio. Mas como tinha muito cara profissional na minha categoria, eu me saí modestamente bem. E aí eu ganhei menção honrosa na minha categoria. Né? E ali eu já estava naquela transição, colégio, vai começar uma faculdade e tal, era bem jovem. Mas meu pai, eu vi o sacrifício que foi o meu pai pela carreira, é uma coisa muito desgastante, né? Tu vive constantemente com altos e baixos, tu convive com uma concorrência que ao mesmo tempo ela é saudável, ela tem um lado desleal, né? Porque tu convive com personalidades diferentes, né? É muito complicado isso. E eu fui um cara que eu sempre adotei uma postura que, de certa forma, até não é uma postura que me ajuda muito, mas é a minha forma de pensar e depois a gente pode falar sobre isso. E aí eu fiz faculdade, fiz vestibular para engenharia elétrica. E comecei a cursar engenharia elétrica. Nesse tempo, eu fui fazer uma seleção para um estágio na parte técnica da TVE. Fui lá, passei, comecei a trabalhar, estagiário da técnica da TVE. Então, estava no estúdio, arrumava um fio aqui, puxava um negócio ali. Aí os caras disseram, olha, abriu uma vaga para assistente de estúdio, para ajudar na produção e tal. Pô, mas eu estou fazendo engenharia. Não, mas pega essa área aí, é melhor e tal. Fui. Né? Porque tinha dias que acumulava muito serviço na engenharia e eles buscaram um cara que era mais profissional. E eu até entendi, eu achava certo mesmo que tinha que ter, né, a questão de manutenção de equipamento e tal. Estava apenas começando na faculdade. E aí, cara, tinha a gravação dos programas da TVE, tinha um programa que se gravava à noite, era um feriado, e nesse feriado teve um jogo na televisão, foi um jogo do Inter, na Copa do Brasil. Mas aí nós estamos sentados ali, no sofá ali do lado do estúdio da TVE, e eu de sacanagem comecei a narrar um jogo de brincadeira, e os caras pararam e ficaram me olhando assim, pô, meu, como é que sabe fazer isso? Não, eu não sei, só comecei a falar ligeiro. Não, peraí, vem cá. De que é, meu? Não, vem aqui. O Serginho me puxou, já chamou o Torves lá, disse, aqui, ó, bota esse cara no estúdio aí, meu, o cara sabe narrar e tal. E aí fiz um teste ali na hora, cara. O Torves disse, não, vamos lá pro estúdio, José Carlos Torres, grande figura. Né? E aí, cara, ele chegou e disse, olha, isso foi meio de semana. Final de semana tem jogo do Aimoré, a gente tem um pool aqui, a gente cede imagens para a RBS, para o SBT e tal. Eles trocavam muito, né, as imagens. A RBS fazia um jogo, passava para a TVE, o jogo que fazia passava para a RBS. E tinha um programa domingo de noite na TVE, apresentado pelo João Garcia. Gordo. E o Darcy Filho, os dois. E aí o Torres disse, olha, domingo de manhã o pessoal está indo, início da tarde o pessoal está indo lá para São Leopoldo, a gente vai fazer o jogo da Aimoré, vai narrar o jogo. Já fui, né? Era só videotape. E aí comecei, Aimoré, e não parava mais, daqui a pouco começou a pingar um joguinho da dupla Grenal, né?
o jogo do Campeonato Brasileiro. Quando eu vi, já estava narrando Supercopa, não era Libertadores, né? Era Supercopa, que depois foi extinta, que depois acho que virou Mercosul, que não deu certo. Agora tem só a Sul-Americana, enfim. E aí eu comecei aos pouquinhos aí narrar isso em 94. Essa época do Aimoré já tinha o Ítalo Gal por lá? Eu acho que o Ítalo Gal nessa época, eu acho que ele estava na Gaúcha ainda, cara. Eu acho que ele estava na Gaúcha. O Ítalo Gal agitava aquela região lá, né? O Ítalo Gal é de lá, né? Fez um projeto muito bacana ali com a Rádio do Aimoré. Tem um amigo meu que é o Salomão Furer Júnior, grande figura, colecionador de camisa de futebol, e trabalhou com o Ítalo Gal nesse projeto aí. Mas era assim, né, cara? Aquilo ali era uma Copa do Mundo para mim, né? E aí a coisa começou a avançar, a crescer. Nesse meio tempo pintou um torneio da 1120, na época era a rádio que era do grupo RBS, antes de virar a CBN, né? E aí pintou o campeonato estadual, o campeonato citadino de futsal. Foi quando o Inter voltou, reabriu o departamento de futsal antes de conquistar o Mundial, né? Ele jogou o campeonato citadino. E ali a gente transmitia os jogos pela 1120. E ali eu ainda estava cursando engenharia e tal. Então eu tinha um contrato com eles de freela e tal, fazia os jogos. Foi uma época bem bacana. Eu não consegui depois uma vaga de estágio lá porque eu não estava estudando jornalismo, né? E eu segui ainda mais alguns anos na engenharia. O concurso da Gaúcha ficou por isso mesmo. Ficou. Na verdade, o concurso da Gaúcha, ele me passou, ele me permitiu fazer antes. É bom que tu cite isso, que eu já passou batido aqui. Ele permitiu que eu fizesse, o professor Rui Carlos Osterman concedeu um curso de comentarista na mesma época, ali meses depois na Gaúcha. E aí precisava de alguém para narrar. E aí eles me contrataram. Olha, o professor vai te botar, tu narra os jogos para testar os comentaristas. E aí eu fui. Fui para a TVE, quando terminou o estágio da TVE, teve essa troca, né, da fusão aí, da saída da TVE para a transição para 1120, que a gente começou a transmitir o futsal. Então, o que ele me agregou? Me agregou porque me botou, né, nesse curso lá do professor Rui Carlos Osterman, e ao mesmo tempo, né, os caras imediatamente me ligaram quando deu essa brecha aí do projeto do futsal. Era eu e o Roberto Carnetti. Aí a gente trabalhava com o Regis Zoyer, com o Alexandre Pretzel. O Pretzel estava começando na Rádio Gaúcha. O Leandro Provedel, que trabalhou inclusive na Bandeirantes durante um tempo, foi repórter da Gaúcha. Rodrigo Rocha. O Leandro Bez era produtor lá na época. Então foram os caras que eu comecei a ter um contato, assim, né? O Pretzel era um cara fechadão, mas era gente boa demais, né, cara? Cara, o Pretzel tem um estilo que é muito na dele, assim, eu me identifico com essa parada, assim, eu não gosto muito de panela e coisa, eu sou muito mais na minha, assim, né? Mas o Xandão era sempre foi um cara divertido, né? Naquela época, mesmo gurizão, assim, ele tinha aquele jeito dele, cabelo, e aí, broxo? Inclusive, semana passada eu contei uma história, estava conversando com o Chico aqui nesse espaço, o Chico Garcia, e eu contei uma história para ele, que lá em 98, na época a gente estava iniciando no rádio, logo em seguida, em 2000, surgiu aquele projeto da Rádio Metrô. Que foi um projeto muito bacana, diga-se de passagem, cara. Muito legal mesmo. Foi um projeto de FM que logo em seguida... Logo em seguida despertou a atenção da Rádio Gaúcha para o FM. Isso aí. E depois a RBS acabou comprando o dial da Metrô, depois ajustou um pouco da Atlântida para cá, e é esse dial que a Gaúcha está no FM hoje, que era o da Metrô. Mas, enfim, nesse início lá, a reportagem raiz, como eu venho dizendo, né? A disputa era muito maior, né, cara? Eu digo de entrevistado, de zona mista, de saída do gramado. Era tudo diferente, né, Barbosa? Eu peguei a época de repórter de 97 a 2000, foi quando eu tive um ano de estágio na Bandeirantes, e aí pintou uma vaga na Guaíba, eu saí em 97 e fiquei até 2000 na Guaíba. Então eu era narrador na Bandeirantes,
fazia setor de São José, e na Guaíba eu fui para ser repórter, mas com sonho, né, de daqui a pouco, pelas beiradas ali, ter uma possibilidade de narrar alguns jogos, como de fato acabou acontecendo. Aliás, consegui ter o primeiro jogo na Guaíba como narrador, é um troço espetacular, foi um clássico Grenal. É uma coisa absurda. É um negócio assim que não tem explicação, né? E aí eu comecei eu trabalhava como setorista. Cara, era tudo diferente, mas era tudo diferente. Eu acho que vocês chegaram a pegar essa época também. Eu vi o surgimento, o primeiro assessor de imprensa na dupla Grenal foi o Sérgio Schiller. Sérgio Schiller, eu peguei o Serginho, fazia setor no Estádio Olímpico, onde o Fernandão, que hoje é o alto escalão da segurança do Grêmio, o Fernandão abria a porta da sala de imprensa de manhã, trazia um cafezinho. O Pedrão, aquela turma toda, o Pedrão, eu brincava sempre com o Pedrão, craque da associação. O Pedrão jogava uma moeda, ele jogava a moeda com o pé, ele batia, ela subia, ele pá, botava no bolso, aí era uma chifre. Aquela turma muito boa, cara. Tio Hélio, que isso. É uma época boa, mas só para complementar, nessa época da reportagem, e eu comentei isso com o Chico, o que eu fazia, Daniel? Pô, como é que eu vou chegar com esse meu microfone aqui, na maior humildade, estou chegando, preciso mostrar trabalho, né, cara? Eu preciso escutar os jogadores. Os jogadores têm que falar no meu microfone. Como é que eu vou fazer isso? Porque a disputa era muito grande na saída do gramado, e zona mista e tudo mais. Né? Na época dos 300 metros de cabo, né? Sim. Essa tecnologia que a gente anda hoje não era assim. E aí o cara chegava na tua frente e fazia assim no jogador, ó, pá, metia os fones no cara e às vezes tu não conseguia. Não. Daí a corrida aquela da bandeirinha até o meio de campo, o gordinho aqui era tempo perdido, né? Daí o cara botava o fone e ferrava. Mas enfim, o que eu fazia? Cara, existiam algumas referências, né? E a Rádio Gaúcha sempre foi. Então, o que eu fazia? Eu grudava no Macedão, eu grudava no Silvio Benfica, José Alberto Andrade e Alexandre Pretzel, cara. E algumas vezes, quando o REC também estava no setor, eu pensava, pô, se o cara não falar pro Benfica, ele não vai falar para ninguém. Se falar pro Benfica, vai falar para mim. E essa era a minha estratégia. O Chico cara, o Chico ria, né, cara? Tu foi demais nessa daí. Mas é uma baita sacada, e dessa maneira funcionava, né? Fora que depois nos programas de televisão, no outro dia, sempre tava o microfone lá. O microfone lá, muito antes do microfone da Metrô, o microfone da LBV, cara. Da LBV, sim. Chico Garcia, acho que trabalhou com vocês na LBV, né? Chico Garcia, Fabiano Brasil. O Brasil, é verdade, cara. Baltar. Tu sabe quem foi o primeiro cara que narrou? Era o narrador quando eu fiz a primeira reportagem na LBV. Era Mário Lima. Mário Lima. Mário Lima tá em Criciúma agora. Tá bem lá em Santa Catarina. Tá, na Rádio Eldorado. Mário é rei lá. Tá bem pra caramba lá. É rei. Deixa eu te perguntar uma coisa, até pra gente poder entrar para a área do futebol, sair um pouquinho das histórias e da carreira. Cara, aquela transmissão que te orgulha, que foi sensacional participar, aquela que tu conta para os filhos, aquela que tu conta na roda dos amigos, no churrasco com os parceiros. Cara, como é que é? Eu vou te falar assim, ó, eu não sou de contar. Te confesso que eu não sou de contar. Claro, os amigos têm curiosidade, ali vão lá e perguntam, mas tem alguns jogos que eu guardo com carinho assim. Primeiro jogo, o Mundial do Internacional, né? Porque aquele foi um ano em que a Bandeirantes, Sidom, que era do Pedro Paulo Zacher, fez um investimento para ir para a Copa do Mundo e não pensou lá na frente na possibilidade que poderia acontecer do Inter ir para o Mundial. O que aconteceu? Eu estava numa expectativa muito grande, não fui para o Mundial. Isso, claro, me deixou chateado, decepcionado, frustrado, e ali eu comecei a entender um pouco mais a empresa.
eu cheguei e disse, olha, eu vou ter que fazer alguma coisa que repercuta, né? Eu tenho que fazer uma jornada, vai ser a jornada da minha vida, porque tá todo mundo lá no estádio, eu tô sentado na frente de uma televisão, né, num estúdio, e me preparei para o jogo, estudei o jogo pra cacete e tal. Cara, eu tive uma felicidade que repercutiu o gol do Inter. Muita gente ainda fala, pô, isso aconteceu em 2006, cara. Muita gente ainda fala desse gol do Internacional, eu recebo muita mensagem. E esses dias eu recebi a mensagem de um cara que tem uma banca no mercado público. Eu entrei em contato com ele, eu quero até fazer uma entrevista com ele para o canal, que ele tem no braço tatuado o discurso. Toda a minha narração ele botou no braço. E Meu aí Deus, cara, que história é assim, isso? Cara, olha essa foto aí. Aí eu olhei, né, cara, eu digo, comecei a ler, o cara botou a foto no braço, tá no meu Instagram aí, a galera que procurar vai achar. Então ele tem, aqui tá toda a narração do gol. E eu olhei, eu digo, puta, cara, foi mesmo, é o que eu disse. E entrei em contato com o cara. E o cara me atendeu super bem, Heitor Colini, o nome do cara. E aí ele disse, meu, não, a tua narração foi brincadeira e tal, foi, não vou usar o termo e tal, foi emocionante, não sei o quê, papapá. E eu tinha que usar o discurso, cara. Mas aí naquele tempo, assim, cara, era cara que entrava na formatura com a narração do gol, era uma coisa absurda. Cara dizendo que todo ano que via... Porque tem gente que todo ano ouve, faz o seu retiro do Mundial do Internacional, os caras narram, botam a narração, se emocionam e tal. Cara que mostrou pro filho que não tinha nascido na época, bababá, tem muita história a respeito dessa narração. Toque de celular, na época os caras usavam como toque de celular, então, cara, recebi cada história. Essa foi uma jornada. A outra, eu vou mais na ordem cronológica. A outra foi Austrália e Holanda pela Copa do Mundo, que eu narrei esse jogo para o Brasil inteiro pela Rádio Bandeirantes. Esse foi um momento muito marcante, muito especial, né? Foi uma coisa assim absurda. Tu ter a possibilidade de narrar para um país inteiro é uma responsabilidade imensa, né? E o outro foi o Mundial, além das Libertadores, né? Copa do Brasil, mas aí com a troca da direção da empresa, eles começaram a pegar os caras que eram mais da antiga e tirar de circuito, né? Como aconteceu com o Ribeiro, aconteceu comigo. E aí eu já comecei a perder os melhores jogos. Eu me sentia bem, né? Quando o Caco da Mota era chefe. E aí ele começou a me tirar por uma questão dele, né? A gente não se bicava, né? Eu acho que personalidade, eu respeito muito a condição profissional, eu sempre busquei respeitar, embora nunca gostasse dele, eu falo isso publicamente, que é uma figura que eu não gosto, é uma das pessoas que eu não tive prazer de conviver, por afinidade e tal, acho que uma pessoa que não jogou limpo comigo como poderia jogar, como deveria jogar, né? Eu comecei a perder os principais jogos. Mas é o que eu digo sempre, cara, eu uso uma frase que Deus é muito bom para mim. Aí eu perdi a final da Copa do Brasil. Tu vai narrar o primeiro jogo. Legal. 3-1 pro Grêmio contra o Atlético Mineiro. Acabou o jogo ali. Ali acabou o título, né? O gol contra o Lanús, que deu uma grande repercussão, me jogou no trend topics do Twitter esse gol do Cícero no primeiro jogo. E o Mundial, né, de 2017, que eu fui fazer esse jogo, mesmo com a direção da Bandeirantes, dizendo na época que apostaria em mim, mas que eu já sabia, estava contratando o Marco Antônio. Tanto que eu não era para ter ido para o Mundial. E fiz um trabalho que também repercutiu, o gol do Everton, o Denilson rodou lá no jogo aberto da Bandeirantes, muita gente falando do gol e tal, e eu fui com o Felipe Duarte trabalhar lá. Foram aqueles jogos assim que eu guardo como os memoráveis, né? E outros jogos da seleção brasileira em loco que eu fiz aí, cara, muita partida bacana. Olha que interessante, o meu santo é muito forte. Olha o gol e olha a narração que eu separei. A que tu acabou de citar do Cícero. Vamos botar ela aqui pra galera. Vamos lá. Lembrar do que eu tô falando. Edilson enfiou na risca da grande área, desceu para o meio, apareceu o Cícero, atirou, gol! 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 Gol!
foi o gol que abriu. Desde o primeiro jogo, a presença de um novato para qualificar o grupo. E a bola foi levantada para a área com Edilson pela direita. O desafio providencial pelo lado esquerdo. E o Cícero botou a bola para o gol. Num toque sublime de um jogador corpulento como o Jael, que torna-se decisivo para um chute de pé esquerdo, para um desafio do goleiro. Mas uma bola que tinha um endereço certo, estava escrito nas estrelas. Olhe para o céu neste momento. O Grêmio está pintando de azul no céu. É um fenômeno que só o Grêmio proporciona ao seu povo. Acredite nesse time e acredite nessa glória. 1 para o Grêmio, 0 para o Lanús. E aí, arrepiou? Bah. Cara, passa um filme na minha cabeça, assim, porque eu passei por muitos momentos complicados na profissão, né, Barbosa? Eu tenho essa profissão com muito carinho, né? Eu guardo com muito carinho as coisas que eu fiz, mas entendo que, por vezes, ela também foi cruel. Talvez eu também tenha permitido que ela fosse, né? E quando relembro esses momentos, eu fico com a certeza que o que era para fazer eu fiz e fiz, não diria que eu fiz tudo bem feito, mas eu fiz tudo me entregando totalmente, né? De corpo e alma, né? Então, tu sabe que eu sou um cara que eu não tenho essa questão da saudade, que saudade desses grandes jogos. Eu sou um cara que eu tenho meu arquivo de gols não é grande. Não é muito grande. Eu tenho alguns jogos que eu gravei, né? Outros que eu pego pelo YouTube, mas eu nunca fui um cara de quantos jogos tu fez, quantos grenais tu fez. Eu nunca fui de contar isso, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que vai passar, cara. Passa cedo, passa tarde, né? A gente vai recriando aí alguns momentos na vida da gente, buscando outra forma de trabalhar, como está acontecendo comigo agora, que eu estou muito feliz. Então eu não sou muito de ficar toda hora ouvindo. Eu te confesso que eu nunca gostei de me ouvir, já começa por aí, né? Então eu me escuto só meio que na obriga, assim, né? Quando de repente eu tô sentindo que eu não estou bem numa transmissão, eu escuto de novo para ver os pontos que eu errei e tal, enfim, né? E busco sempre me qualificar. Então foi uma fase muito legal, né? Foi uma fase muito boa. Eu tive a possibilidade de fazer bons jogos, eu fiz algumas viagens que foram muito legais, né? Algumas viagens internacionais, né? E mesmo no momento em que, com a entrada da outra gestão da Bandeirantes, que veio com uma proposta que acabou não dando certo, tanto é verdade que o Meneghetti voltou aí para salvar a empresa, né? A gente foi meio que ficando de lado. Então eu acho que estava me desapegando muito disso, entendeu? Já não estava mais me preocupando com esse tipo de coisa e tal. Mas é bacana, às vezes, quando escuta se tu chegar assim, Daniel, tu chega, senta no YouTube e fica te ouvindo. Não faço isso. Ô, Daniel, tem uma coisa que quem vive em Porto Alegre, quem trabalha com jornalismo esportivo, se preocupe muito, né, cara? A gente rodou aqui uma narração do Grêmio. Se não rodar uma do Inter, vai bombar o WhatsApp, vai bombar o direct, vão te chamar de gremista, vão te chamar disso e daquilo. Então, tem uma narração que me chamou a atenção, porque tu cita, e muito, que Argel Fuchs, que me perdoe. Não sei se tu lembra dessa narração. Argel Fuchs, que me perdoe. Os colorados, de repente, vão sentir vontade de me triturar ou me levar para passear no Carrefour, né? Vamos ver. Gol do Valdívia. Escuta aí. Alessandro botou para a Valdívia na direita, de primeira, fintou o zagueiro, bateu para a esquerda, do Borrasto. Gol do Internacional. Um senhor gol do Beira-Rio. Que me perdoe, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, né? Esse gol o Valdívia tem que postar na internet. Que me desculpe o Argel Fuchs. Cobrança de falta pela meia esquerda. Na velocidade, surpreendendo a todos no Beira-Rio.
D'Alessandro meteu uma bola precisa, espetacular para a Valdívia. Amorteceu com o pé direito no corte do zagueiro e fogueteou de pé esquerdo no canto esquerdo do goleiro. 13 minutos e 15 o tempo do gol. Internacional na frente. Me perdoa, Marcel, mas o gol do Valdívia é gol para botar na internet a história do gol no microfone. No microfone da Band. Da Band. Mas, cara, esse gol... O Valdívia teve problema porque estava muito presente em rede social, o Inter deu uma chamada nele, né? E aí eu usei isso aí como gancho, porque eu procuro assim, ó, sabe que teve uma... Me contaram, né? Então, eu sou um cara que eu não busco não me pilhar, mas como me disseram qual foi o personagem, que eu vou omitir aqui, é bem provável que isso tenha acontecido. Uma semana depois de eu sair da Bandeirantes, claro, os caras começaram deu uma repercussão muito ruim e eles começaram a falar sobre a questão da jornada. E um colega disse assim, colega, né? A vantagem é que agora, e eu sempre fui de dar discurso em gol, né? Agora a gente vai ter o que dizer no gol. E eu fiquei pensando, tem os dois lados da moeda. Eu confesso que às vezes eu falava demais no gol mesmo, né? Mas se diante de tudo que eu falei, o cara não tem a capacidade de trazer um ponto diferente, então pode trabalhar em rádio, né? E não tem verdade, como, né? Se não tem talento para ver o que está acontecendo e buscar algo que não foi dito, vai fazer outra coisa, né, cara? Mas sabe o que aconteceu isso comigo? Eu não me lembro o narrador, tá? Não me lembro o narrador. Mas teve um lance que ele descreveu praticamente toda a parte da reportagem durante o grito de gol, né? E eu abri dizendo exatamente isso. Eu poderia simplesmente dizer perfeita a tua descrição, mas eu vou falar, a jogada foi pelo lado direito, o cruzamento do fulano e de cabeça a bola morreu no fundo da rede. Então o cara tinha que criar, de alguma maneira o cara. E a vantagem de ser repórter também, né, de ser comentarista, tu tem que analisar futebol, né? O comentarista obrigatoriamente tem que assistir futebol. O Cabral nesse aspecto aí era campeão, né? O Cabral sempre foi de ver jogo, né? E via tudo. E o Cabral realmente, ele via tudo, né? Depois não, é impressionante. Ele via a Série B de uma sexta-feira de noite, para Cabral. E era que cada jogo ruim, ele falava, não, assisti. Não, Cabral, eu vi o jogo 5 minutos, não aguentei, Cabral. E aí e o repórter tinha a facilidade, agora a coisa está meio diferente, né? Principalmente pela questão da pandemia, mas antes tu tinha acesso ao treino, né? Eu sou da época que o cara chegava no Beira-Rio, por exemplo, o cara chegava no portão 8 e no Olímpico era o portão 3, né? Que o cara chegava e tu entrevistava o jogador no pátio, cara. Claro. O gramado suplementar do Inter era mais longo, então o cara saía do vestiário, fulano, vamos bater um papo aí até lá. Tu ligava o gravador, pegava o Christian, centroavante, o Regis, o Sandoval, o Arilson. Tu ia conversando com os caras, com o gravador ali, tu fazia só a tua entrevista até a chegada no campo suplementar. Então era outra fase, né? Hoje, com o maior respeito aos nossos colegas que fazem o trabalho de assessoria de imprensa, mas hoje o segurança tem assessor de imprensa. Tá bem, a coisa tá bem fechada. E aí eu, como repórter, às vezes pegava, eu digo, olha, isso é jogada de treino, na última segunda-feira, fulano de tal, tanto insistiu nesse tipo de jogada, tá aí o resultado, que é uma coisa que o narrador não tem obrigação de saber, nem o comentarista, né? Mas é o diferente do repórter. Agora, o comentarista pode ter a percepção de que é uma jogada que é trabalhada, ele pode achar isso, né? Agora, se o cara não tem condição, não tem capacidade de buscar algo que é diferente do que foi narrado, aí o problema não é meu, né? Aí muda de setor. Claro. Vai fazer plantão, de repente vai ter uma aula aí com Silvio Camelo, vai para técnica, vai fazer alguma coisa. O Camelo é um dos fenômenos, cara. É uma lenda. Esse é uma lenda. Aprendi demais com o Camelo, cara, para saber a realidade, né? E entender aonde que eu estava me metendo, né, cara? Porque lá na época da LBV, nós viajávamos com Fiat Uno, né? E o repórter, o narrador ou o comentarista dirigia também. Sim. Então nós vivíamos a vida como ela é, né? Mas vou te dizer, cara, esse rádio raiz, que hoje não existe mais, né?
Foi uma baita de uma escola. Bom, a gente foi fazer a final da... Acho que foi eu e o Ribeiro, nós fizemos a final da Libertadores da América 2017, se não me falha a memória. Ou foi um outro jogo, Inter e Boca. Cara, o Ribeiro Neto estava pendurado lá, sem camisa, pendurado na cobertura do Beira-Rio, eu com a camisa amarrada na cabeça, puxando 500 metros de cabo da cobertura do estádio para jogar na parte de baixo da arquibancada para entrar no vestiário. E aí o seguinte, todo podre antes da bola rolar, os caras da Gaúcha chegaram tudo, né? Bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, papapá, porque é uma diferença estratosférica, né? De estrutura. E era o rádio raiz, velho. Era o rádio raiz. Outra coisa, não tinha essa de repetir entrevista. Não tinha. E se tu não botasse sonora no boletim, tu tomava uma mijada. Se não tomasse um gancho, dependendo da situação. Então, não era, tu tinha que ligar pro boleiro e o cara tinha que te atender. E se ele dissesse que não, tu tinha que desdobrar o cara pro cara falar contigo. Hoje tu chega ali, é internet, né? O cara baixa um programa no celular, tem um estúdio já no telefone celular, então a coisa hoje é muito mais fácil. Um cara que hoje participa do teu projeto online aí, que para mim também foi uma baita de uma referência, um cara que eu prestava atenção demais, Diogo Rimoli, né? Sem o dúvida. Diogo andava com 2 gravadores na mão, fora o microfone, na época a Rádio Pampa, né? E eu disse, Diogo, por que 2 gravadores? Porque se um acabar a pilha, o outro já tá na mão, né? Não podemos perder ninguém. Isso aí. Olha só, né, cara? Me lembro, o Diogo revolucionou aqui, porque foi o primeiro repórter que eu vi ter um gravador de MD. Logo que lançou o MD, o Diogo Rimoli trouxe. O Diogo foi um baita repórter. E tá se saindo muito bem como comentarista, um cara que gosta de futebol, conhece futebol, tem cultura, né? Eu gosto de trabalhar muito com ele, né? Eu acho um cara fora de série. E foi um dos melhores repórteres que eu trabalhei. Aquela geração do raio-x ali, Cristiano Silva, Sérgio Couto, o Diogo, foram uns caras fera demais, né? Era uma outra geração. Para buscar informação, tu ganhar daqueles caras ali não era fácil, velho. Até hoje, né, o Cristiano Silva que tá exercendo a produção dele na Rádio Guaíba, né? Cristiano, verdade. Eu fui dessa geração, né, cara, mas eu tinha algumas referências. Eu tinha as referências mais tradicionais, né? Macedo, Benfica, sim. Tal. E tinha o lado maluco da reportagem, que o Sérgio Couto era o presidente, né? O Serginho foi um cara que trouxe uma linguagem diferente na reportagem, né? Trouxe uma linguagem bem diferente e era um cara que tinha muita fonte também, né? O Sérgio sempre foi um cara muito bem informado, cara. Ainda bem que eu não fazia setor com essa turma aí. Quando começou, eu saí, voltei para Bandeirantes e fui narrar. Pô, tu imagina, cara, nessa época que eu comecei, tipo, praticamente eu era o quê? Era um husky siberiano no meio do zoológico, assim, né? Não, era difícil. Eu me lembro, o meu primeiro setor na Guaíba foi complicado. Eu tava tipo concorrendo com caras... Era o bom moço no meio dos leões todos, né? Mas aí tu vai aprendendo, chega na humildade e tal, né? E as coisas depois vão acontecendo, né? Sem dúvida. Daniel, a parte da bola, mas antes de entrar nessa parte da bola, eu queria te pedir para tu nos explicar um pouco o que significa Diego Armando Maradona. Cara, foi o maior jogador que eu vi jogar. Eu acho que a gente perdeu um dos grandes símbolos do futebol. Né? E que fique claro, sabe? Eu acho que a gente sempre tem a mania de julgar. Se bem que eu espero que, no caso do Pelé, se tenha o mesmo critério. Eu estava acompanhando o Rica Perrone e eu concordo com ele. A gente colocou, de fato, após a morte, o Maradona num patamar muito superior, né? E eu espero que se faça isso com o Pelé. Eu falo do Maradona atleta, o Maradona jogador de futebol. Ele foi disparado o melhor jogador que eu vi jogar. Eu acho que se perde realmente um símbolo, um cara que morreu cedo, mas quem acompanhava, né, esses últimos anos do Maradona via que a situação é muito crítica. Eu fiquei muito impactado quando eu vi aquele documentário do Maradona no México, no Netflix, né, que ali tu já vê que
ele já apresenta sinais, né, de que a saúde dele está bem frágil, né? Não é só aquele problema que ele tinha nos joelhos, a gente já via que ele estava diferente, né? E, cara, eu vou te dizer assim, ó, é difícil, porque eu fiz isso na abertura da jornada, eu inclusive acabei guardando aqui, eu estava com o meu time de botão ontem, uma camisa do Maradona, que eu comprei, da réplica da camisa de 86, que eu comprei em Buenos Aires. E os meus times de botão são dois em especial, a Argentina, por causa do Maradona, e o Napoli por causa do Maradona. Né? Eu tenho esses dois times de botão com o Maradona e tirei os dois botões dos Maradonas, né, que eu brinco, e mostrei na tela. Ontem a gente entrevistou um jornalista argentino. O cara se emocionou quando viu que eu estava com a camisa do Maradona, porque eu abri na tela e ele parou, chorou, se arrepiou, ficou emocionado e tal. Cara, eu vou te dizer assim, ó, eu senti, eu fiquei impactado, porque aí tu já te lembra, eu já voltei à minha infância, já me lembrei do meu falecido pai, sabe? Tu fica em constante viagem quando acontece esse tipo de situação, né? E nós perdemos, eu perdi da minha geração, eu perdi aquele que disparado não teve nada igual, não gosto de comparação, Pelé é Pelé, Maradona, Maradona, Messi, Messi, Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo, entendeu? Ronaldinho Gaúcho, não gosto, quem é melhor, que hoje o Pelé não jogaria, mas hoje o Maradona não jogaria, eu não gosto disso, né? Eu acho que são únicos, né? E eu até esperava, e foi uma comoção muito grande, mas eu esperava uma coisa que fosse até mais absurda em Buenos Aires. Mas pelo que aconteceu no mundo todo, a gente vê o que ele representou. Foi um gênio, né, cara? Um gênio. Jogador espetacular. Ontem eu escutei um depoimento que me fez refletir muito e fez muito sentido, viu, Daniel? Que eu não me lembro quem é que falou isso, cara. Senão eu ia dar o crédito aqui e falar, mas não me vem na cabeça agora. Mas foi o seguinte, não me interessa o que ele fez com a vida dele. O importante foi o que ele fez com as nossas vidas. Né? Eu não sei se foi o Guardiola que disse isso. Essa foi uma frase muito utilizada nesses 2 dias e talvez tenha sido a frase que melhor tenha traduzido, né, o que foi o que representou o Maradona. É uma parte é uma parte da vida da gente, cara. Quem sentou e se encantou, e eu me apaixonei mais ainda pelo futebol por ver o Maradona jogar. E eu não tenho... O pessoal brinca comigo. Eu torço para a Argentina. Né? Eu torço para... Eu gosto da Argentina e comecei a gostar da Argentina pelo Maradona. Eu gosto do futebol argentino pelo Maradona. Né? Mesmo que hoje seja uma qualidade inferior. Né? Mas me abriu a possibilidade de eu gostar do futebol argentino. Então, cara... Foi. Eu não vou dizer que foi o último gênio, tá? Mas o jogador de uma linhagem muito rara, né? E acho que nós jamais teremos um outro Maradona por aí. Olha aí quem está nos auxiliando e confirmando que a declaração foi do Pepe Guardiola. Leonardo Oliveira, lembra desse ser humano? Ô, Leozinho, grande figura, grande Leozinho. Grande figura, grande monstro, grande parceiro, Leonardo Oliveira. Daniel, meu pai tinha muito carinho pelo Léo. Eles trabalharam juntos, né? Tinha uma relação muito boa uma relação excelente com o Bosco, com o Leonardo, enfim. Essa turma aí vale ouro, cara. Pena que o Bosco não se elegeu. Pois é, mas logo vem novidades aí, fica tranquilo. Que bom, que bom. Deixa eu te perguntar o seguinte, política no futebol. Política no futebol eu acho uma vergonha. Eu não entro nessa de que é muito importante. É óbvio, né? Talvez a minha cabeça seja fechada, tá? Eu vou ser meio ignorante, digamos assim, nesse aspecto, tá? Como é que eu vou entender que num clube de futebol tem um movimento de oposição? O que faz o movimento de oposição? Ele é formado por colorados que torcem contra quem está administrando o Internacional, ou seja, torcem contra o clube, e gremistas que torcem contra o clube. Isso é uma coisa que eu não consigo aceitar isso, cara. Eu não consigo aceitar isso. Né? E outra coisa, é muito movimento político. Eu sempre usei essa expressão na Bandeirantes e ela pauta a minha manifestação em relação à política de clube. Eu ainda terei conhecimento
do surgimento do movimento intertricolor e Grêmio alvirrubro, Grêmio colorado. Vai ter esse movimento político ainda. Dos dois. Tu imagina o que pode acontecer com o Porto Alegre o dia que acontecer isso? Não, olha aqui, ó, a política... Vou dizer, com todo o respeito, tem muita gente boa envolvida na política do Internacional, tá? Muita gente boa, com capacidade, mas hoje é um circo, né? Com todo o respeito. O que está acontecendo com o Inter hoje, dentro de campo, tu acha responsabilidade da parte política do clube? Cara, eu gosto dessa pergunta, vamos lá. Eu acho que o primeiro, que é o que pouco se fala, putz, que bom que tu me perguntou isso. E antes que tu responda, eu vou te dizer o seguinte, inclusive esses dias andei participando lá na Grenal e me fizeram algum questionamento sobre Rodrigo Caetano, sobre o momento do Inter e tudo mais. Eu disse o seguinte, só vamos saber o que aconteceu com o Kudê, com o D'Alessandro e o que pode acontecer ainda depois que o Caetano for demitido, porque antes disso ele não vai abrir a boca para nada. Claro que não, claro que não. Tá, se fala muito pouco, tá? Muito pouco. O principal problema do Internacional dentro de campo é o time que entra em campo. O grupo do Inter é limitadíssimo. O Inter carece de qualidade. É um grupo irregular, um grupo com pouca qualidade. E quando eu via críticas ao trabalho do Eduardo Cudê, eu te dizendo... Vocês estão loucos. Eu tenho um grupo de gremistas e colorados que os caras começavam a desancar o pau no Cudê. Eu falei, cara, vocês não estão vendo que o técnico está fazendo mais do que pode fazer? Vocês reclamavam que o Odair jogava para trás. O Odair só jogava para trás porque com aquele time só podia jogar para trás. Só podia se defender e jogar por uma bola. E levou o Internacional ao final da Copa do Brasil, vocês ficaram indignados que não ganhou, sendo que ele era bem inferior ao Atlético Paranaense. O Cudê fez diferente. Ele fez o time jogar, ele veio com uma concepção de jogo. Mas o time é limitado. Falta peça. Ele errou, claro que errou. Insisti muito no Marcos Guilherme, insisti demais no Musto. Ninguém da direção encostou, chegou nele, né? Mas isso teve reflexo no ambiente? Teve. Isso é inegável. A política atrapalhou o momento do Internacional. Agora, a saída do Cudê tem muito da responsabilidade da direção do Inter, inclusive do Rodrigo Caetano, que eu esperava que fosse dar uma luz alta no treinador e demorou para se manifestar. Quando se manifestou, eu elogiei. Esse negócio do Cudê está toda hora reclamando da qualidade do grupo. Eu posso dizer isso todo dia. Ele não, ele é técnico do Inter. O reflexo disso vai estourar nele. Olha que não estourou, porque os jogadores sentiram a saída dele. Compraram a ideia do Cudê, mesmo que ele criticasse o grupo de jogadores. Então vejo que esse é realmente o grande problema do Internacional. Grupo, mas isso acabou respingando e o presidente do Inter está louco para sair. A gente vê isso aí nitidamente, né? E o presidente tinha que segurar um pouco, está falando pouco, acho que é melhor não falar, porque esse discurso do Maradona, do Inter ser reconhecido porque era o adversário do Boca no jogo em que no dia o Maradona morreu, é brincadeira, né? Faça-me o favor. Né? Sabe o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que ele é resolvido 5, 6, 7 rodadas antes e que os bobalhão ficam lá cumprindo tabela? Sim, sim. Direção do Inter hoje. Eu também acho que é. Concordo plenamente. Direção do Inter tem um hoje. risquinho na parede lá. Mais um dia. Tá chegando a hora de ir embora. Não, e isso aí refletiu no clube. Não, e essa do D'Alessandro, em véspera de uma decisão de Libertadores, anunciar que não vai renovar o contrato, tem um dedo político aí. Não tem explicação isso, cara. Quem conhece o D'Alessandro, quem conviveu com ele, quem acompanha o ser humano do D'Alessandro, sabe que ele não faria isso. Entendeu? O caminho normal do D'Alessandro. O caminho normal do D'Alessandro seria o mesmo que foi feito com o Renato. Prorrogar o contrato, ponto final, depois a gente conversa. Né? Então, é complicado. Já que a gente falou no Renato Portaluppi, torcedor do Grêmio pode acreditar em títulos? Eu acho que sim. Eu acho que a Copa do Brasil está em aberto aí. Com uma grande perspectiva para o Grêmio, sinceramente. A Libertadores lá na frente pode ser. Pode ser, eu acho difícil ainda.
Mas eu vejo o Grêmio em condição de ganhar pelo menos a Copa do Brasil. Eu acho Pois que vem é. título por aí. Copa do Brasil são 4 jogos. Sim, É o que falta. sim. Libertadores, pelo que o Grêmio fez de resultado ontem, Já passou. já passou, podemos contabilizar aí 6 jogos. 6 jogos. Cara, em meio à pandemia, tu tá brigando por 2 títulos e crescendo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro? Eu achei que isso não ia acontecer, tá, Barbosa? Eu achei que isso não ia acontecer. Mas depois do que eu vi, e vou te dizer, tá? O Grêmio enfrentou adversários fracos. Concordo. Só que ganhou. Tem gente que enfrenta os fracos e não ganha. O Grêmio enfrentou adversário fraco em algumas situações e não ganhou. Por exemplo, o Corinthians, que foi um jogo à feição para o Grêmio ganhar, o Grêmio não ganhou. Mas o Grêmio jogou. O que jogou ontem foi brincadeira. Meio campo do Grêmio com o Darlan, que eu achava até que fosse jogar o Lucas Silva, entendia se o Renato fosse optar pelo Lucas Silva, eu entenderia tranquilamente. Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre, pá, pelo amor de Deus. Jean-Pierre tá jogando de terno, né? Mas o Jean-Pierre, o torcedor do Grêmio, ele tem essa característica, né? A gente tem algumas coisas assim. Eu sou muito agradecido ao torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio é, primeiro, quem mais me acompanha no canal. Né? O torcedor do Inter, ele gosta daquele mundo mágico, daquela coisa fantasiosa, né? Então acha que o problema do Internacional é só a política, né? Porque o sistema azul. A torcida do Inter gosta dessas bobagens aí. Né? E cai no conto de que o Inter tem um grande time. Né? E o torcedor do Grêmio já é mais realista nesse aspecto aí. Né? Hoje tu vê a própria movimentação de interatividade, a torcida do Grêmio dá de 10-0 na torcida do Internacional. Infelizmente é a verdade. Não adianta ficarem bravos comigo, porque eu tenho o meu canal que é a prova disso e converso com várias pessoas que tem canal no YouTube e todo mundo diz a mesma coisa. O torcedor do Grêmio, ele é muito mais participativo. Só que o torcedor do Grêmio tem um defeito que a torcida do Internacional não tem, que é ficar pegando no pé de bom jogador. Ao mesmo tempo que aplaudiu o Herrera porque esfregava a bunda na grama, e o Alan Ruiz, que ao meu ver não jogou nada, jogou só num clássico Grenal. Que bom que o Grêmio ganhou a Libertadores, porque agora esqueceram um pouco, né? As críticas a Luan, quando o Luan estava bem, ao Ramiro, quando o Ramiro estava bem, ao Jean-Pierre. Vem cá, o Jean-Pierre joga muita bola, pelo amor de Deus. É um jogador com futuro fantástico. E lá na frente vai render financeiramente para o Grêmio um monte. Um monte. Concordo contigo. Quando vaza o nome de algum jogador que o Grêmio está contratando, e principalmente as rádios aqui de Porto Alegre lançam nas redes sociais aquelas enquetes, o torcedor do Grêmio, ele fala, sim, gostei, não gostei. Mas mesmo que seja contratado, quando chega no aeroporto, o torcedor do Grêmio abraça o jogador. Abraça. É verdade. Às vezes abraça demais o jogador ruim, né? E o Grêmio, o torcedor do Grêmio já abraçou algumas coisinhas aí, né? Meu Deus do céu, já me incomodei muito, o Barbosa, dando opinião, inclusive nos donos da bola, a respeito dos gostos de uma parte significativa da torcida do Grêmio. Eu fui criticar o Alan Ruiz, eu achava o Alan Ruiz muito pouco para o Grêmio. Para tudo que se falava, se criou uma aura. O Alan Ruiz pode voltar. Nossa Senhora! Aí os caras já queriam mandar todo o time embora para contratar só o Alan Ruiz. Vem cá, não joga. Jogador medíocre. Medíocre. Não é o tipo de jogador. Mas tu fala isso porque ele ganhou do Internacional, porque as coisas aqui são discutidas dessa forma. Né? Eu digo, é só ver o cara jogar, ele não joga nada. Jogador medíocre. Tá? Que eu estou forçando a barra. Não é um jogador que faça o Grêmio, por exemplo, se mexer para contratar. Ele quis voltar 500 vezes. Eu dizia quando eu buscava a informação e falava com uma pessoa lá do clube, eu digo, tu não vai fazer um troço desse. Se tu fizer, eu vou ser o primeiro a te criticar, rapaz. Esse cara não joga nada. Mas tem a magia do Grenal, que assusta, porque não sei o que assusta, rapaz. Para com isso. E aí o Grêmio se desapegou a esse tipo de questão e começou a montar time bom. O que aconteceu? Ganhou. É que nem a Batalha dos Aflitos. Os caras me cobrando ontem. Tu vai falar sobre a Batalha dos Aflitos? Não vou falar. Não quero falar e não devo falar.
Esse jogo, por mim, seria apagado da história do Grêmio. Ah, mas foi uma coisa fantástica. Não, fantástico é tu jogar com o Real Madrid lá no Mundial. Isso é que é fantástico. Fantástico seria também se tu ganhasse do Real Madrid. Fantástico é tu ser campeão da Libertadores jogando o que tu jogou contra o Lanús. É tu ganhar a Copa do Brasil no Mineirão contra o Atlético. Isso é fantástico. Destacar a Batalha dos Aflitos é nivelar por baixo as emoções do futebol. Tu sabe onde é que eu me incomodei? Eu falei isso. Começaram, não. E aí a torcida e os caras me dizendo, o torcedor do Grêmio tá te criticando. Bom, o torcedor do Grêmio tá me dando um pau porque eu disse que não é, que eu não quero que passe por isso, que jogue de novo uma partida contra o Náutico, da forma que foi viva tudo isso. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, tomara que o Grêmio seja rebaixado e que ele possa ter, durante toda a sua existência, vários náuticos na sua vida. Que as batalhas dos aflitos aconteçam constantemente. O Grêmio pode subir um ano, cai o outro, faz uma batalha dos aflitos, sobe, cai de novo, faz outra batalha dos aflitos. Não, faça-me o favor, faça-me o favor. Eu sou o único que penso assim, mas enfim, é questão de opinião. Para a gente fechar esse bate-papo, te agradecer a gentileza. Já falamos sobre esse assunto em várias oportunidades, em vários encontros aí em outros meios de comunicação, mas é um assunto que nas minhas redes eu nunca falei e tu foi o cara que presenciou lado a lado na cabine a história de Cabral, quando o Barbosa estava atravessando o gramado do Olímpico. Sim, estava chovendo, né, Barbosa? Te lembra que chovia horrores, né? Não, chovia não. Esse jogo Tava acho que foi cancelado, demais. não foi? Esse jogo não foi cancelado? Foi cancelado. Foi cancelado. E aí o seguinte, mas aí é que tu vê o detalhe. Cara, ninguém quis entrar em campo. Ninguém quis entrar em campo para entrevistar o juiz, porque tava um lamaçal do cão, né? E o Barbosa foi lá e pimba. Cara, o mais interessante de tudo isso é que, tipo, logicamente, isso foi falado na Bandeirantes, né? Com o Cabral e o Daniel que estava narrando. Eu tô com o fone escutando o retorno da rádio que eu tô trabalhando. Sim. Né? Até aí tudo normal. Só que depois que aconteceu essa situação, o meu telefone começou a tocar e receber mensagens. Porra, falaram no teu nome na Band. Falaram no teu nome na Band. Disseram isso e aquilo. Fui eu que falei. Aí eu fiquei pensando. A primeira coisa que eu pensei, tipo, pá, nem meus amigos estão me escutando, porque se os caras escutaram na Band, não tem ninguém me escutando, né, cara? Na época, a LBV. E o Brasil diz isso, cara. Essa época, só a mãe do Brasil, a Dona Marta, que nos escutava, né? Eu, nem a minha mãe, que já era falecida, né, poderia estar escutando. Enfim, aí, cara, desabando o mundo em Porto Alegre, o jogo do Grêmio prestes a ser cancelado e, cara, todo mundo respeitando o que a federação estava passando. Sim. Não entra no gramado, não entra no gramado, não entra no gramado. Só que, o que acontece, mas vou te cara? dizer, tu fez o certo. Eu, no teu lugar, eu entraria no gramado. Depois eu digo, a federação proibiu. Bah, esqueci. Aí, o que aconteceu? Eu estava fazendo o adversário. Eu tinha que sair do lado do Grêmio e ir para o outro lado, que era o túnel do adversário. Sim. Na hora que eu vou começar o deslocamento, eu iniciei o deslocamento certo por fora. Quando eu dou uma olhada para trás, o trio de arbitragem entrando no gramado. Entrando em campo. Eu disse, só um pouquinho. Eu não vou atalhar. Eu vou agora no eu me meio consagro. do gramado. Se eles me der uma abertura, eu vou entrevistar os caras. Dito e feito. Foi o que eu fiz e fui o único que entrevistou o árbitro. E naquele momento ele disse, volto para o vestiário agora, comunico a federação e não tem condição de jogo. Não tem jogo, claro. Então, a informação chegou primeiro ali pelo meu microfone. E o Cabral ainda depois falou isso, né? O Cabral assim, que o Cabral não tinha feito a identificação. Foi mais ou menos assim, ó. Eu digo, olha, eu acho que... Porque quando eu vi tu entrar em campo, eu disse, olha, eu acho que o jogo corre realmente o risco de ser cancelado. Porque não tinha nenhum repórter ali, tu estava acompanhando a arbitragem. Aí o Cabral disse assim, ó, nesse momento, nosso amigo gordinho repórter
chafurda, espadana e refocila com um trio de arbitragem no campo. Aí eu peguei o microfone e disse, o nosso grande Barbosa da LBV. E aí o Cabral, eu acho que não vai sair o jogo. E aí começou a tirar onda. Ele vai dar informação primeiro. Pois é, na cabeça do Cabral, cara, na cabeça do Cabral, tipo assim, ó, se existia alguma possibilidade, né? Se existia alguma possibilidade de acontecer o jogo, depois desse trator que passou em cima. E naquela época era quarteto de arbitragem, tava os 4, né? Eu acho que tava os 4. Não, né, Cabral? e o detalhe, esse jogo, e tá me lembrando o Leonardo aqui, não era o jogo final do Gauchão, mas era a primeira partida da final. Era a primeira partida da final e o Carlos Simon era o árbitro. Tu vê, rapaz. Aí tu imagina. E o engraçado é que o Simon, eu fiz algumas cadeiras de jornalismo com o Simon, na Ubra. Que legal. E nos corredores, assim, várias vezes a gente conversava sobre esse assunto e, porra, ríamos muito, assim. E uma vez passou... cara, né? Aí uma vez passou um professor e ele perguntou, pô, eu quero rir junto. Aí eu disse assim, melhor não. Mas, cara, olha, cara, essas são as histórias que ficam no rádio, né? E ficam no rádio. Só pra gente encerrar, eu quero que tu fale um pouco do Projeto X, cara, que eu acho fantástico, sempre que eu posso acompanho, porque dali sai a vida real do jornalismo, né, cara? Já teve de tudo um pouco, né? O Raio X foi uma ideia que eu tava conversando com o Diogo me procurou, porque um dia eu conversei com ele, a gente fez uma live no Instagram, como tu fez aqui, eu digo, tava uma situação mais grave na Itália, eu digo, Diogo, vamos fazer uma live aí, já tu tá na Itália, eu tô vendo que tu tá trabalhando no Twitter em cima disso, né? Vamos apresentar aí a situação na Itália pra galera e tal, então fizemos uma live, né, sobre o momento da Itália, e projetando o que poderia acontecer aqui no Brasil, a gente estava ainda numa etapa inicial, foi logo ali nos primeiros dias de março, quando cancelou tudo. E aí o Diogo me mostrou um programa que ele viu pelo YouTube, né, depois dessa live, me passou pelo WhatsApp e eu estava a fim de fazer um negócio desse. Olha, cara, o canal eu tenho, vamos fazer. O que a gente pode fazer? Vamos tentar pegar alguém da antiga aí e tal. Eu disse, será que o Sérgio vai? Eu digo, cara, eu acho que sim, tu fala com ele e tal, e aí a gente já vê o Cristiano também. E aí, bate pronto, os dois aceitaram. Cara, o programa já teve tudo. Bastidores, só história engraçada, mas de tu rolar rindo. Contei uma de um avestruz, um amigo nosso que entrou num leilão e comprou um avestruz totalmente mamado, cara. Essa história é fabulosa. Mas bastidores da busca pela informação, como é que a informação chegava até nós, né? Antecipação de informação. O Maurício, que foi contratado pelo Inter, a informação foi antecipada pelo Diogo Rimoli no Raio X, porque a grande imprensa começou a falar só na terça. E o Diogo Rimoli, na segunda-feira, deu a informação. O Inter está contratando o Maurício do Cruzeiro. Aí o Diogo Rimoli está do outro lado do mundo, lá de informação antes dos caras aqui. Uma vez repórter, sempre repórter, né? Sempre repórter. Sempre repórter. Ainda continua um vínculo com a fonte, né? Então é um programa, cara, que a gente costuma dizer o seguinte, é uma terapia, não é um programa. Tu te mata rindo, cada história engraçada. Se algum dia vocês colocar um convidado, eu vou te sugerir. Fabiano Brasil, e ele precisa contar para vocês como que foi o preenchimento do cadastro de Sérgio Boas no Orkut. Essa história aconteceu na sala de imprensa do Olímpico e foi fenomenal. O Brasil é outro que tem história para contar, né? O rei das parcerias. Não, é impressionante, cara. O Brasil... Vem aí, Fabiano, Brasil! Cara, eu acho que tu tem R$5 na carteira que tu guardou em 1997 e não tirou mais. Não usa para nada. Não usa para nada.
Não usa para nada, é gasolina, é carro, é restaurante, é viagem, é colchão, é o nosso espetáculo. Então eu vou te contar uma rapidinho para a gente encerrar de vez, cara. Sabe como é que eu atendo o telefone quando ele me liga? A minha casa na Serra Gaúcha. Ele fica maluco, cara. Meu Deus do céu, é uma laje, né? É um fenômeno, é um fenômeno. É um fenômeno, não, esse é um fenômeno. Esse é caso de estudo, isso aí vale tese de faculdade de comunicação, de trabalho de conclusão. Não, e quando tu pensa que ele se acalmou, tipo, não, agora ele vai... Não, vem outro troço. Aí ele inventa mais uma bomba. Não, é incrível. Ele inventa mais uma. Eu disse, agora é... Diz que tá mudando o nome dele agora também, né? Agora é Fabiano Brasil Total. É uma laje, cara. É uma baita figura. Eu tive lá, Daniel, e me reuni com ele esses tempos aí. É um artista, né? Eu vou te contar, eu nunca ri tanto, cara. O Léo tá rindo porque o Léo sabe de todas as histórias. Cara, o Fabiano Brasil é um negócio impressionante, cara. Acordou. A minha escova de dentes da farmácia tal, a minha pasta de dente. As minhas roupas do fulano. Abri a porta com a fechadura que eu comprei na ferragem do Beltrano. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se as pessoas gostaram do bate-papo, mas que eu me diverti muito. Tá bom. Também. Muita história. Irmão, nós temos que fazer uma nós três. Eu vou fazer no canal Eu, Tu e o Brasil, que a gente vai rir a noite inteira, cara. Vai ser demais. Vai ser demais, sem dúvida alguma. Irmão, obrigado pela gentileza, sucesso. Valeu. Se precisar, a gente está aí à disposição sempre. Tamo junto. Valeu, Barbosa. Um abraço para todo mundo que acompanhou aí. Boa noite, boa sexta-feira. Valeu. Grande abraço, Daniel Oliveira, narrador, grande referência do nosso jornalismo esportivo. Rapaziada, obrigado.